Tentem assistir o vídeo até o final, é muito interessante o assunto de hoje. E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. Dessa vez vamos abordar em relação a essas línguas estranhas, né? Essas línguas estranhas. Para começo de tudo, vamos para o início das Escrituras. É o nosso livro histórico. E o que? É toda a história da humanidade. E a gente onde vai buscar conhecimento é nesse livro. Vamos lá? Pegue sua JFA, sua Bíblia Sagrada, e vamos abrir em Gênesis 11, 1 e diante. Gênesis 11, 1 e diante. Vamos lá? Toda a terra com uma mesma língua. E era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala. De uma terra, de uma mesma língua. Isso após o dilúvio, né? O dilúvio, e aqui é os descendentes de Noé, né? Os Benenoa, né? E é interessante essa história, porque tudo começa aí. Daqui a gente pode tirar vários trechos de vários assuntos. Não é só isso não. Olha, a partir daqui e antes daqui também, tem muita coisa a ser falada. Muita coisa a ser falada mesmo. A ser explicada, né? A gente tem muito que aprender. Nós temos muito que aprender com as Escrituras. E isso é tudo, viu? É toda a língua, toda a nação. A gente tem que aprender. A gente não sabe a história da nossa cidade? Não é? A gente parar e pensar assim, não sei a história da nossa cidade. Eu cheguei a conhecer o criador do hino da nossa cidade, da minha cidade. Eu conheci ele. Eu já trabalhei para ele, fiz alguns serviços para ele. Que criou o hino da cidade. É interessante. E a gente não conhece nem nada da nossa cidade, quanto mais da humanidade, né? Vamos lá. Como eu disse, né? E era a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Todos falavam a mesma língua. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. O povo habitou ali, né? E disseram uns aos outros: façamos tijolos e queimamos-los bem. Para o preparo do tijolo, né? Que era com barro, com capim, aquela coisa que tem que fazer a fornalha para queimar o tijolo e tudo. Para você ver, o cal já era antigo, né? E o betume por cal. O cal já era antigo. Já existia isso. E disseram: edificamos nós, vamos fazer, né? Uma cidade e uma torre cujo cume toque aos céus. Olha que ousadia aqui, né? Que prepotência, né? Cujo cume toque nos céus. Partiu de um essa ideia aqui. A ideia sempre parte de um errado. Sempre tem um errado. Sempre tem alguém que você pode dizer assim, que pensa fora da caixa. Mas o pensar fora da caixa, você não só pode pensar pensando em você, não. Você tem que pensar em pró à humanidade, a pró ao que você está ao seu redor, que você não está sozinho, né? Essa ideia que deu, né? De cume, que toca o cume dos céus. E façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Eles pensaram só em si, né? Façamos um nome da torre para que a gente não fosse espalhado na terra, para a gente ficasse unificado, aquele povo ficasse conhecido por aquele nome e aquele povo ficasse unido, unificado ali, né? E na face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos do homem edificavam. Veja bem, aqui tem dizendo: então desceu para ver a cidade e a torre dos homens que edificavam a torre, né? Aqui é simbólico, viu? Dizer que Deus desceu e foi ver a cidade e a torre. Aqui é simbólico, viu? Deus não precisa descer nem inclinar, como tem em Jeremias, né? Inclinar o ouvido
ou desceu. Não. Esquece isso. Esquece isso. Aqui é simbólico, tá só simbólico isso aqui, não é assim não. Deus não é isso não. Deus não vai descer, não vai botar o vidro. Deus não é isso não. Agora vem a parte do que Deus fez. A confusão das línguas. Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrições para que eles tentarem fazer. Aí aqui vem, né? Deus fala com os anjos, né? E diz, sua língua, para que não entenda um a língua do outro, para confundir a língua do povo rebelde. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel. Porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda e a toda a terra. Dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Começa por aí, né, irmão? Para você ver de onde vem nós tínhamos a mesma língua, nós comunicávamos a mesma fala desde o início. Eu não sei se, eu ainda vou procurar saber se a primeira língua, porque o pessoal fala entre o hebraico e o aramaico, mas é o essênios, né? O essênios parece que era outra língua, não era o aramaico, ainda era outra língua antes do aramaico. Mas mesmo assim, aqui a gente falava a mesma língua e hoje é essa confusão. E além disso, né? Além disso, essa palhaçada que tá na internet, né? Dessas línguas estranhas, dos mistérios. Muitos é metralhadora, é dando tiro. Outros é assoprando, como se fosse um vento impetuoso, né? Eles trazem a sonoplastia para dentro das igrejas, né? E se aqui fala que a gente falava a mesma língua, as línguas estranhas, línguas estrangeiras, né? A língua estrangeira, porque se aqui começou a língua estrangeira, após isso aqui, após a Torre de Babel, começou a língua estrangeira. E várias nações e várias línguas estrangeiras. Aí, além disso, ainda traz um mistério de dizer que é a língua estranha, língua dos anjos. Língua dos anjos. Para dizer que não é língua dos anjos. Não é língua dos anjos. Eita, meu Deus. Aí traz o mistério das línguas estranhas para trazer o inglês separadamente, com frases, com palavras separadas, sem sentido algum, é inglês, né? Como ele mesmo falou que é inglês. E uns dizem que é japonês. Aí fica falando palavras separadamente, sem significado algum. Eu tiro o cansaço das tuas costas. Reminaia. E eu te digo, alguém disse, ele não pisa mais na terra do Ocanito, Eteru, Ocanaiotô, Okatayokotokotokotokotá. Eu, Senhor, te digo, o Japão é meu e Nagoya pertence a mim. Alguém disse, ele não volta mais para Of the King, the Power, the Man, the Best, the King, the Fairy. Fire, kiss my. A América tá na minha mão e eu abro a fronteira a hora que eu quero. Decamaia. Olha, todo mundo sabe que Yeshua, HaMashiach, ele não falou em línguas. Ele falou para um povo, pelo contrário, ele falava assim a cultura daquele. Rapaz, a coisa é muito séria. Ele falava a cultura daquele povo, né? Ele falava a cultura daquele povo e ele não falou em mistério. Ele não falou em mistério. Como diz o povo aí que fala mistério algum, né? Tem revelação? Tem alguma revelação, mas aquela revelação, se Deus traz aquela revelação, ela traz para você. Ela vem diretamente para você. Sem enrolação, ela vai diretamente para você. No Novo Testamento tem uma passagem que fala assim, que parece que é Paulo, que disse, se um tiver no culto, na igreja, no culto, num grupo de oração, e um falar em línguas, é bom que tenha intérprete. É bom que tenha intérprete, porque aquela palavra não vai ser só para ele não, tem que ser para o povo que está entendendo aquela palavra, para o povo que está entendendo, está estudando aquela palavra. Porque se for só para a língua estranha, só para ele está edificando a si mesmo, totalmente contra as escrituras,
Tá totalmente contra as escrituras. É anti-bíblia isso aí. É anti-bíblia. Anti-escritura. Se você está falando em mistérios e não tem intérprete, tá de graça. Viu? Infelizmente tá de graça. Porque você está se edificando, então vai se edificar na sua casa. Vai para sua casa e se edifique lá. Porque se você está em 3 ou mais, como Yeshua falou, tá o nome dele, tá o nome do Pai, aí é outra coisa. Você tem que falar uma língua ampla que todos entendam. Isso está no Novo Testamento. Aí por aí vai. Aí o que acontece? Aí essa repercussão toda, essa febre, essa loucura, né, que teve aí do Miguel, essa loucura, de novo falando dele, de tanta coisa que tem. Isso é ele, um garoto, mas tem pastores renomados aí, gente adulta que nasceu dentro de uma igreja, cresceu hoje, muito sábio, e também ainda passa pela mesma coisa, passa fazendo essa lavagem psicológica em algumas pessoas, que em vez de buscar a Deus, o Todo-Poderoso, buscar a Deus, tá buscando homens. Você vai buscar homens, vai buscar a palavra de Deus, busque Deus, peça a Deus para abrir sua mente, entendimento, para não cair em tanta baboseira, em tanta coisa que engana a gente. É só um complemento do vídeo. Valeu? Eu espero vocês que mais ou menos entendam um pouquinho do que eu tentei passar. Não sabemos de nada, a gente aprende todo dia. Eu peço a vocês, se possível, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar, quando tiver novos vídeos, o YouTube avisar vocês. Eu agradeço a compreensão de vocês, a atenção de vocês. E bora pro próximo vídeo. Do Imagens, assim, inscreve no canal. Valeu? Fique com Deus. Um abraço.